Olá pessoal, bem-vindo ao nosso quarto bloco, de 4 blocos. Meu nome é Alexandre Rodrigues, eu sou consultor de empresas e professor na área de estratégia. Já apresentei a DNA Corporativo, minha empresa que trabalha aí, entre vários outros serviços também nessa parte de desenvolvimento de estratégia empresarial. Vocês podem entrar no site www.dnacorporativo.com.br, ver lá outros vídeos, dar uma olhadinha na empresa e tal. Qualquer coisa que precisa entrar em contato, a gente está ali também. Como de praxe dos outros blocos também, aqui tem um pouquinho sobre mim, vocês vão ter acesso às lâminas e tal deste vídeo. E também no meu site também tem currículo ali, vocês podem acompanhar então o meu desenvolvimento através do nosso site. Nesse bloco, basicamente, eu quero apresentar a ferramenta de Balanced Scorecard funcionando. Como essa empresa funcionaria dentro do nosso negócio. Eu costumo dizer o quê? Que a gente sabe que está trabalhando então estrategicamente quando a gente acaba fazendo reuniões para resolver problemas que ainda não aconteceram, ou seja, problemas que estão por vir e a gente já previu isso através de uma estratégia, através de uma boa estratégia, através de um bom mapeamento de informações, e a gente começa a resolver esses problemas antes de eles mesmos acontecerem. Para que a gente então veja um pouquinho desse painel, eu vou apresentar ele aqui na telinha para a gente acompanhar como é que desenvolve essa estratégia então. Vou fechar aqui e vou abrir o nosso painel. Essa aqui então, pessoal, é uma imagem do nosso painel de pilotagem. Aqui temos perspectiva financeira, perspectiva de clientes, perspectiva de processos, perspectiva de mercado, perspectiva de ambiente organizacional e perspectiva de aprendizagem. Como nós falamos então no terceiro bloco, temos aqui as 4 perspectivas básicas: financeira, cliente, processo e aprendizagem, e temos mais duas perspectivas complementares, que são perspectivas de mercado e perspectiva de ambiente organizacional, certo? Eu resolvi trabalhar dentro desse painel com mais 2 perspectivas em função do negócio X que envolvia a abordagem e análise de mais 2 perspectivas. Aqui nós temos então objetivos estratégicos, esses bloquinhos aqui onde diz margem de contribuição, fluxo de caixa livre, redução de custos, eficiência, qualidade do produto, formação e qualificação profissional, clima organizacional, comprometimento. Todos esses são chamados objetivos estratégicos. Esses quadradinhos aqui, caixa, cobrança, satisfação de cliente, total de custos, faturamento, isso aqui são indicadores, Indicadores que servem para medir e avaliar um escopo de objetivos estratégicos. Por exemplo, eu tenho estoque final e prazo de entrega para controlar um objetivo organizacional estratégico chamado entrega. Então, se por acaso eu clicar aqui em prazo de entrega, eu vou trabalhar o quê? O gráfico deste indicador, e aqui algumas informações que identificam ele. Por exemplo, a perspectiva que ele está relacionado, uma perspectiva de cliente, o objetivo estratégico que ele está relacionado, entrega, o direcionador é um outcome, ele pode ser um outcome ou um driver, isso aí vai ficar, na verdade, esse conceito de direcionadores de outcomes e drivers vão ficar aí para uma outra oportunidade, mas ele, em princípio, ele é um indicador de resultado, ou seja, todas as ações que a gente toma vão ser refletidas dentro de um prazo de entrega. Basicamente assim que ele funciona. O responsável é esse Robson, por exemplo. A gente dá nome a cada indicador. Depois a gente vai entender o porquê que a gente dá um nome. Aqui a fórmula de como é que a gente vai medir isso. Aqui o gráfico dele. Cada gráfico tem a meta aqui em verdinho que a gente pode analisar. O realizado, ou seja, o realizado por mês, que foi o resultado que a gente chegou até ele, e o projetado em azul, que é o que a gente projeta chegar. Toda essa configuração aqui a gente vai fazer uma análise daqui a pouquinho dentro do arquivo que abastece esse PowerPoint. Esse é um indicador que é bom para cima, ou seja, todos os resultados devem convergir para cima para ficarem bons. E aqui a configuração de sinaleira.
tá? Que a gente tem aqui, que a gente vai dar uma analisada um pouquinho mais para frente. Se por acaso eu, gestor, vou estar analisando esse indicador, tá? Eu não sou, obviamente, o Robson, eu sou provavelmente o chefe do Robson. Eu estou analisando esse indicador dele aqui dentro desse painel, tá? Tenho alguma sugestão para dar ao Robson, ou gostaria de fornecer um feedback ao Robson ainda dentro dessa tela, eu simplesmente vou até aqui e envio um e-mail para o Robson, certo? Clico aqui e ele vai abrir uma tela aí de envio de e-mail para o Robson dentro da própria tela da nossa ferramenta de Balance Scorecard, tá? Que é formada simplesmente dentro de um PowerPoint vinculado a um Excel. Legal, fiz essa avaliação, volto à nossa tela de painel. O que eu vou fazer aqui? Eu estou analisando então essa tela junto à minha equipe, né? Então, mostrando assim para vocês essa tela e a gente parando 5 minutos para fazer uma análise dessa tela, vocês já conseguem descobrir tudo que é valor para esse cliente, ou seja, todos os objetivos estratégicos que estão relacionados na perspectiva de cliente é o que é valor para esse cliente, ou seja, esse cliente valoriza a qualidade do produto, esse cliente valoriza requisitos de satisfação, esse cliente valoriza entrega, esse cliente valoriza preço, esse cliente valoriza uma boa localização do nosso negócio, esse cliente valoriza uma pós-venda, ou seja, todos os requisitos que fogem a esse escopo provavelmente não são valores para esse cliente, certo? A partir daqui, então, a gente tem objetivos de processos, ou seja, quais processos que impactam na adequação desses objetivos estratégicos. Então, por exemplo, eu melhorando fornecedores, eu trabalhando requisitos de fornecedores, ou eu melhorando o meu trabalho junto aos fornecedores, escolhendo melhor fornecedores, dando feedback, retorno aos meus fornecedores, provavelmente eu vou ter um aumento de produtividade. Eu aumentando produtividade, eu vou ter um aumento de eficiência. Eu aumentando a eficiência, eu vou ter uma melhor qualidade do meu produto. Eu aumentando a qualidade do meu produto, eu vou ter uma satisfação do meu cliente. Percebe que para eu ter um cliente satisfeito, eu tenho que trabalhar fornecedores. Então toda essa cadeia aqui vai me trazer satisfação ao cliente. Então se eu clicar aqui, por exemplo, em satisfação do cliente, eu vou ter aqui uma sinaleira amarela. O que é sinaleira amarela? É uma sinaleira que eu estou, de certa forma, cumprindo uma parte do que eu estipulei, tá? Mas não atingindo a minha meta. Então, para que eu consiga atingir a minha meta nesse caso, que é uma sinaleira amarela, ou seja, eu trabalhar essa sinaleira amarela para que ela se transforme numa sinaleira azul ou verde, pelo menos, eu tenho que trabalhar toda a minha cadeia, ou seja, eu vou ter que trabalhar fornecedores para trabalhar a produtividade em cima de produtividade, que é um indicador relacionado, trabalhar a eficiência, trabalhar a qualidade do produto para melhorar a satisfação. Muito provavelmente eu não consiga aumentar a satisfação desse cliente sem conseguir trabalhar toda a cadeia de valor, certo? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, alguns projetos vinculados, né, antes de a gente entrar dentro do escopo de plano de ação. Eu tenho aqui, por exemplo, um mapeamento de capital intelectual. Então, se eu clicar aqui, eu vou ter todo o escopo desse projeto chamado desenvolvimento de capital intelectual. Eu posso ter isso vinculado a uma lâmina de PowerPoint, eu posso ter isso vinculado a um Word, eu posso ter isso vinculado a um project, eu posso ter isso vinculado ao software que eu quiser. Eu simplesmente clico ali e vinculo isso ao software aonde ele está trabalhando toda essa linha de projeto. Então eu tenho aqui nesse painel de pilotagem, eu tenho 2 projetos, tá? O projeto 2 e o projeto 3, por exemplo, poderia ter o projeto 1, o projeto 4, o projeto 5, né? Esse projeto 3 é mapeamento de capital intelectual, por exemplo, esse aqui pode ter um outro nome, esse aqui pode ter um outro nome. Então quer dizer, eu posso monitorar todo o andamento dos meus projetos também através de um único ambiente, que é o meu painel de Balance Scorecard. O que mais que eu vou ter aqui? Se eu entrar aqui, por exemplo, redução de custos, tá? Entrei aqui porque eu não estou satisfeito com esse indicador. Eu percebo que eu já tenho um plano de ação vinculado a ele, tá?
Perspectiva, mesma coisa, perspectiva financeira, objetivo estratégico, redução de custos, direcionador, ele é um outcome, o responsável é o Ronaldo e eu tenho um plano de ação vinculado a ele. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, plano de ação vinculado, tá? O nosso plano de ação ele se dá da seguinte forma, ele tem um início previsto, tá? Uma data X, e ele tem um fim previsto, que a gente já estipula o final desse plano. Até para esse plano não virar um projeto infinito que a gente não consiga chegar ao fim dele, né? Então, a gente já estipula um final previsto. Então, por exemplo, esse final previsto aqui, 18/8, né? Se ele já foi resolvido, sim ou não, tá? Então, aqui, por exemplo, ainda não tem status, então provavelmente não foi resolvido. Qual o problema? Então, a gente vai descrever aqui qual é o problema que a gente identificou. Tá? Ou seja, vai resolver uma adequação X lá para que esse indicador melhore. E a partir daqui eu vou ter todas as fases que fazem parte da implementação deste plano de ação. Tá? Eu posso ter duas fases aqui. Próximo, aqui tem uma parte aqui embaixo que é um botãozinho de próximo. Eu posso clicar aqui, ele dá mais outras fases. Então eu posso ter mais 1, 2, 3, 4, 5, quantas fases forem necessárias. Cada fase com uma ação planejada e com restrições que a gente vai trabalhar, tá? Onde vai ser feito, quando vai ser implementado, que recurso vai ser utilizado e se essa fase já foi implementada, sim ou não. Então, digamos assim, que eu sou o gestor da empresa, eu sou o presidente da empresa, eu sou o dono desse negócio, ou eu sou o chefe deste líder que está conduzindo esse processo. Eu não preciso, em toda reunião de plano de ação, por exemplo, participar, né? Como algumas reuniões aí improdutivas que a gente está lá participando e não chega o nosso assunto nunca e a gente tem um monte de coisa para fazer e está ali perdendo tempo dentro de reuniões improdutivas, né? Eu posso simplesmente chegar analisando esse plano de ação e as fases desse plano de ação e o que vai ser discutido nesses planos de ação, ligar para o responsável, por exemplo, esse Ronaldo aqui, e dizer, Ronaldo, eu quero participar da ação que vai ocorrer em tal data, porque eu tenho ações a contribuir dentro desse assunto que vai ocorrer tal dia. Então as reuniões se tornam muito mais produtivas, né? A gente cansa de ouvir, eu principalmente passo em várias empresas, né? E canso de ouvir assim, pessoas que dizem, por essa empresa eu não consigo trabalhar, só participando em reunião, né? Então, eu já vi empresas que contratam funcionários para ir em reuniões e deixar os seus gestores sabendo o que está acontecendo, né? Então, quer dizer, todos os gestores têm acesso a todo esse painel. Então, quer dizer, eu posso ser um gestor e navegar aqui, por exemplo, eu vou entrar aqui em satisfação de cliente, quem é esse cara aqui? Ah, é a Simone, por exemplo. E eu entro dentro do plano de ação da Simone, vou lá e vejo como é que está o plano de ação da Simone e posso dizer, ó Simone, eu posso contribuir aqui nessa fase, por exemplo. Aí eu volto no plano de ação, vou lá ver competência, por exemplo, quem é? O Alexandre. Eu posso entrar dentro do plano de ação do Alexandre e dizer, bah, Alexandre, eu posso contribuir dentro dessa fase aqui do teu plano de ação. Então, dentro dessa reunião aqui, eu posso participar? O Alexandre vai dizer, claro, pode participar. Então, toda essa análise de andamento desse projeto, eu como gestor consigo trabalhar. Inclusive, o que está atrasado e o que não está atrasado. Por exemplo, eu tenho essa coluna de quando e eu posso ver assim, olha, tem um projeto aqui, tem uma reunião que era para ser feita em tal data e não foi realizada. Ronaldo, Alexandre, o que está acontecendo aqui que atrasaram esse plano de ação? Né? Claro que, como o Alexandre, que é dono desse plano de ação aqui, ele está ciente de que eu posso fazer essa análise e eu tenho um elemento ali que indica quando é que essa reunião deveria ser feita, ele vai se adiantar e vai me ligar antes. Alexandre, olha, eu estou com um problema aqui e tal e eu preciso postergar essa data, vamos dar uma olhadinha nisso? Aí eu, gestor, vou entrar no plano de ação e vou ver o que? A prioridade desse plano, onde a matriz GUT entra em ação. Então eu tenho aqui gravidade, urgência e tendência, esse plano vai ter uma nota. Se eu tiver, por exemplo, 5, 5 e 5, esse plano de ação é um plano de ação muito urgente para a minha empresa. Então dificilmente eu vou conseguir renegociar alguma data. Eu vou chegar e vou dizer, cara, não tenho como eu renegociar essa data contigo, esse é um plano de ação extremamente urgente. Tá? Então a gente precisa tocar ficha nesse negócio. Ou seja, os planos não
não caem em descontinuidade, eles não param dentro do nosso negócio. A nossa estratégia está sempre sendo posta em ação, né? Então, todos os planos que estão vinculados, eles estão andando, eles estão sendo forçados a andar para frente. Tá? O responsável por esse plano sabe que está sendo monitorado por toda a organização e não só pelo seu chefe, certo? E qualquer grau de contribuição pode ser dado por qualquer pessoa. Eu faço parte, por exemplo, desse indicador aqui, ó, Market Share, por exemplo, Marcos, meu nome é Marcos. Só que eu posso navegar dentro do plano de ação do Alexandre, eu posso navegar dentro do plano de ação da Karen, eu posso navegar dentro do plano de ação do Júlio, eu posso navegar dentro do plano de ação do Geneilson, eu posso navegar dentro do plano de ação de quem eu quiser. E posso trabalhar através do e-mail aqui contribuições. Então, o responsável X lá, cara, eu estava dando uma olhada aqui dentro do teu plano de ação ou dando uma olhada dentro do teu gráfico, pô, eu pensei que a gente poderia contribuir dentro dessa forma. Ou seja, aquele conceito de que a gente tem acesso à estratégia da empresa uma vez por mês já caiu por água abaixo, né? Eu tenho esse painel de pilotagem em todos os computadores da empresa. Então, a todo momento, a gente pode estar contribuindo estrategicamente para o meu negócio. E esse painel de pilotagem alavanca a execução, ela catalisa a implementação dessa estratégia, né? Porque ela faz com que os processos realmente andem para frente, tá? E a gente consiga monitorar. Uma vez por mês eu posso abrir esse painel para a equipe e dizer assim, ó, pessoal, vamos dar uma estudada nesse painel. O que eu vou fazer? Eu vou começar por onde eu tenho sinaleira vermelha, né? Que é o meu pior resultado. Ou seja, esse cara aqui que trabalha retrabalho, por exemplo, esse indicador de retrabalho é uma sinaleira vermelha com seta para baixo, ou seja, além de estar abaixo do projetado nesse meu resultado, ele tem uma tendência negativa, então ele está piorando ainda mais. Certamente eu vou abordar esse resultado, esse indicador junto à reunião. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou abrir ele na reunião e vou ver assim, ó, quem é o responsável por esse cara? É o Elton. O Elton não vai esperar eu abordar ele numa reunião de equipe. Ele já vai chegar com a posição dele referente a esse indicador, a esse resultado negativo pronta, porque ele sabe o que vai ser abordado, né? Então, quer dizer, eu não vou chamar o Elton, o que está acontecendo com esse teu indicador? Ele vai chegar e vai dizer, olha, Alexandre, o meu indicador ali, ele está numa posição negativa, com tendência negativa, por essa e essa situação, e eu estou precisando abrir um plano de ação, ou estou precisando de uma ajuda de tal e tal setor. Quer dizer, ele já vai trazer a solução pré-raciocinada, uma estratégia de conversão, né, de conversão desse resultado para um resultado mais positivo. Então, quer dizer, isso acelera o posicionamento de cada colaborador da empresa em melhorar o seu resultado, né? Sem que o gestor tenha que chamar a sua atenção. Então, além de eles saberem que o gestor está constantemente avaliando todo o escopo organizacional, eles têm a consciência de que todos estão avaliando o seu escopo e os seus resultados. Então, em uma reunião de equipe, ele já vai trazer ideias para melhorar o seu resultado, que sabe que vai ser chamado, certo? O que mais que a gente tem aqui? Aqui embaixo tem alguns ícones, diretrizes organizacionais, pendências, projetos, indicadores globais, que são ícones complementares ao painel. Então aqui vai toda uma linha de informações organizacionais que eu posso ter junto no mesmo ambiente onde eu faço a avaliação dos meus indicadores. Então aqui eu posso ter missão, visão, valores, quais os projetos para esse ano, quais os indicadores que são globais, políticas empresariais, toda a minha matriz de produção. Eu posso trabalhar os principais produtos, principais clientes, perfil de clientes. Para que isso? Para que toda a organização conheça os meus principais indicadores, né? Conheça os principais requisitos de sucesso do meu negócio. Eu posso ter aqui um mini escopo de planejamento estratégico, ou seja, eu posso ter a minha matriz SWOT aqui, né? Principalmente para que os meus colaboradores reconheçam quais são as fraquezas, as minhas fraquezas, quais são as minhas forças, quais são as oportunidades que o mercado está demonstrando, quais são as ameaças que ele está demonstrando para mim. Então, quer dizer, dentro de um único ambiente, eu posso ter todo o escopo estratégico deste meu negócio. Então, eu entendo que essa é uma das ferramentas mais completas de
ajuda na implementação da estratégia que até agora já se mostrou aí pelo nosso caminho aí de consultoria, né? Esse mesmo ambiente que vocês estão vendo aqui, ele é abordado muito bem detalhado dentro do nosso livro também, né? Então a gente consegue, através do livro, montar basicamente todo esse escopo de painel de pilotagem aqui, e o passo a passo dele é acompanhado no próprio filme, que é o videocurso, né? Que é a estratégia do início ao fim, que também está sendo, que está em lançamento, né? E a gente vai poder acompanhar então passo a passo de construção do painel, mas o interessante é vocês saberem a potencialidade dessa ferramenta e como ela pode contribuir para dentro do negócio de vocês. Agora, como a gente chega a esses resultados, que é importante também, né? Como é que a gente configura essas sinaleiras aqui? Essas sinaleiras não são configuradas no PowerPoint, elas são configuradas no Excel. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um ESCzinho aqui, vou sair, vou entrar no Excel, tá? E aqui no Excel eu tenho algumas tabs aqui embaixo, ó. Dentro dessas tabs, por exemplo, eu tenho toda a minha linha de indicadores. Então eu tenho aqui, por exemplo, tempo de atendimento, tá? Aqui eu faço a configuração das minhas sinaleiras, tá? Quando é que ela vai aparecer verde, quando é que ela vai aparecer vermelha, quando é que ela vai aparecer amarela, quando é que ela vai aparecer vermelha e quando é que ela vai aparecer azul. Aqui eu tenho toda a identificação desse indicador. Aqui eu tenho a meta para esse indicador, o projetado para esse indicador, o realizado, os resultados que a gente já realizou, o gráfico dele, que a gente configura, tá? E aqui embaixo alguns outros dados de identificação, como o tipo de indicador, perspectiva, última atualização e tal. Então aqui alguns meios de configurar. Se eu mexer aqui, por exemplo, tá? Ele vai mexer na minha configuração do sinaleiro. Percebe que mudou esse indicador aqui, ó. Observem de novo que eu vou mudar aqui. Eu vou botar 3% de novo. Ó, ele já partiu para vermelho, tá? Então toda a configuração que eu fizer aqui é a configuração que vai aparecer no meu painel. Então eu faço as configurações necessárias, ou seja, eu personalizo o indicador para cada indicador do meu negócio. Então, por exemplo, se eu pegar esse painel de pilotagem e botar em outra empresa, ele não vai funcionar, porque eu chamo isso até pelo nome da minha empresa, né? DNA corporativo, que a gente vai desenhar o DNA de cada negócio, tá? Então ele é um meio personalizado de construir a estratégia de cada negócio. Então, para isso eu tenho competência, market share, recompras, faturamento. Então, toda a linha de indicadores eu vou ter aqui e daqui vai sair lá para o meu PowerPoint, né, que vai construir então o nosso painel. Então, para cada indicador que eu tenho aqui, ele vai ter um correspondente lá do meu PowerPoint, né? A gente atualizando toda essa linha de planilhas, que cada um vai atualizar a sua planilha, ele automaticamente atualiza toda o elenco de planilhas, que automaticamente atualiza todo o painel. Então isso tudo aqui é automático, tá? A gente cria uma vez só e a gente vai simplesmente abastecendo e controlando. Então é uma ferramenta que funciona muito bem. Eu diria que até 50, 60 indicadores ela funciona muito bem. Nunca enxerguei necessidade de a gente gerenciar mais do que 50 ou 60 indicadores, tá? Se vocês forem ver hoje, vocês não devem estar gerenciando muito bem 10 indicadores. Então, empresas, né, que gerenciam 50 indicadores já são empresas top de linha. Já vi empresas que gerenciam 800 indicadores, mas isso não tem cabimento algum, tá? Que, ao meu ponto de vista, só dá mais trabalho. Então, fica aí uma dica bacana para vocês trabalharem bem esse escopo aí de painel de pilotagem. Certo? Eu vou fechar esse aqui agora. Vou me despedir de vocês, então, através da finalização, então, do nosso das nossas lâminas, né? Aqui novamente está os meus contatos. Qualquer dúvida, por favor, não hesitem no contato e estamos aí para ajudar. Valeu, obrigado.